Saúdo a todos na paz do Senhor Jesus. Irmãos, vamos dar continuidade na nossa meditação na Santa Palavra de Deus. E nós estamos meditando no livro de Efésios, capítulo de número 4. Efésios, capítulo de número 4. E vamos à leitura da mensagem, que diz o seguinte: a unidade da fé. Rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo, um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Pelo que diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora, isto ele subiu, que é senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para cumprir todas as coisas. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade, em caridade, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Aleluia, Pai, louvado seja Deus, do qual todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. E o que diz as referências, em relação a esta mensagem que acabamos de ler aqui agora, Vamos estar então também meditando nas referências, para que nós possamos ter um melhor entendimento, E as referências diz, só fazendo um primeiro versículo aqui, para a gente poder pegar o fio da meada, A unidade da fé. Rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. E a referência diz o seguinte: guardar a unidade do Espírito. A unidade do Espírito não pode ser criada por nenhum ser humano. Ela já existe para aqueles que creram na verdade e receberam a Cristo, conforme o apóstolo proclamou nos capítulos 1 ao 3. Os efésios devem guardar e preservar essa unidade, não mediante os esforços ou
organizações humanas, mas pelo andar como é digno da vocação com que foste chamados. Verso 1. A unidade espiritual é mantida pela lealdade, a verdade e ao andar segundo o Espírito. Versos 1 ao 3, 14 e 15. Gálatas, capítulo 5, versículos 22 ao 26. Não pode ser conseguida pela carne. Gálatas, capítulo 3, versículo 3. No versículo 5 até o 11 está escrito o seguinte: um só amor. Do 5 ao 11, vamos ver a mensagem que fala do 5 ao 11, né? Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Mas a graça foi dada a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. Pelo que diz, subindo ao alto, levou o cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora, isto ele subiu, que é senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para cumprir todas as coisas. Ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. E a referência diz sobre esse assunto dos 5 ao 11 o seguinte: um só Senhor, uma parte essencial da fé e unidade cristãs é a confissão de que há um só Senhor. Primeiro, um só Senhor significa que a obra da redenção que Jesus Cristo efetuou é perfeita e suficiente, e não é necessário nenhum outro redentor ou mediador para dar ao crente salvação completa. 1 Timóteo capítulo 5, versículo 2, 1 Timóteo capítulo 2, versículos 5 ao 6. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5 ao 6. Hebreus capítulo 9, versículo 15. O crente deve aproximar-se de Deus somente através de Cristo. Hebreus capítulo 7, versículo 25. Segundo, um só Senhor significa também que devotar lealdade igual ou maior a qualquer autoridade secular ou religiosa que não seja Deus revelado em Cristo e na sua palavra inspirada é a mesma coisa que recusar o senhorio de Cristo. Portanto, da vida que somente nele existe, não pode haver nenhum senhorio de Cristo, nem unidade do Espírito. Verso 3. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Não pode, aleluia, Pai. Portanto, da vida que somente nele existe, não pode haver nenhum senhorio de Cristo, nem unidade do Espírito. Verso 3. A parte da afirmação de que o Senhor Jesus é a suprema autoridade para o crente e de que esta autoridade lhe é comunicada na palavra de Deus. Do versículo 11 até o versículo 13, 11 e 12, está escrito o seguinte: aleluia, Pai, louvado seja Deus. Ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. E a referência diz o seguinte: louvado seja Deus. Ele mesmo deu, ver o estudo, dons,
ministeriais para a igreja, página 1814. Né? Essa afirmação de que ele mesmo deu, é que as pessoas dos quais o Senhor preparou e capacitou para que pudesse fazer, né? Ele mesmo deu uns para pastores, outros para evangelistas, outros para apóstolos, outros para profetas, outros para doutores. E aí segue falando exatamente sobre essa afirmação de que foi ele, foi Jesus, né? E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, né? E essa afirmação, de forma bem abrangente, está lá, né? Ver na página, Efésios capítulo 11, página 1814. Né? Ver o estudo dons ministeriais para a igreja, página 1814. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Glória a Jesus. Verso 14, né? Verso 14 está escrito o seguinte, né? Louvado seja Deus. Para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. E a referência do versículo 14 está escrito o seguinte: não sejamos mais meninos. Né? Nos versículos 13 ao 15, Paulo define as pessoas espiritualmente perfeitas ou maduras que possuem a plenitude de Cristo. Primeiro, ser espiritualmente maduro significa não ser meninos. Verso 14, os quais são instáveis, facilmente enganados pelas falsas doutrinas dos homens, e suscetíveis ao artificialismo enganoso. Vou repetir. Não sejamos mais meninos. Nos versículos 13 ao 15, Paulo define as pessoas espiritualmente perfeitas ou maduras que possuem a plenitude de Cristo. Primeiro, ser espiritualmente maduro significa não ser meninos, verso 14, os quais são instáveis, facilmente enganados pelas falsas doutrinas dos homens e suscetíveis aos artificialismo enganosos. O crente permanece infantil quando tem uma compreensão inadequada das verdades bíblicas e pouca edificação a elas. Vou repetir. O crente permanece infantil quando tem uma compreensão inadequada das verdades bíblicas e pouca dedicação a elas. Versos 14 e 15. Segundo, ser espiritualmente maduro inclui falar a verdade em caridade, ou seja, falar a verdade com amor. Verso 15. A verdade do Evangelho, conforme apresentada no Novo Testamento, deve ser crida com caridade, apresentada com caridade e definida em espírito de caridade. Essa caridade é dirigida primeiramente a Cristo, verso 15, em seguida à igreja, verso 16, e finalmente de uns para com os outros. Verso 32, confira, 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 14. Aleluia, Pai, louvado seja Deus, glória a Jesus. Amém, irmãos? Deus abençoe a todos. Um forte abraço.
Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Amanhã estaremos de volta com um novo vídeo, uma nova mensagem, em nome do Senhor Jesus. Amém. Aleluia, Pai, louvado seja.